paz seja convosco, amém? Aleluia! Os céus estão abertos, amém? Os céus estão abertos para nós ouvirmos a voz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Ó, nem choveu ainda, parece que tem uns irmãos aqui que já ficaram com medo da chuva, hein? Tá amarrado, tomara que eles não botam de chuva, né? Tomara que eles não botam essa semana, porque a semana tá marcando chuva todo dia. Amém. Mas louvado seja Deus pela sua vida. Tomara que ele goste sim, não é verdade? Amém! Se ele vir mais irmão, né? Glória a Deus. Quem está feliz aí? Amém! Estão felizes? Amém. Estamos aqui hoje, quarto domingo do mês. Culto de PNL, culto de encontro com Deus. Nós vamos ouvir a voz do Senhor, amém? Porque o culto ele consiste em 50% dele. Nós adoramos o Senhor, nós prestamos toda a nossa devoção, toda a nossa adoração e exaltação ao Rei. E a segunda metade do culto, os outros 50%, é pela graça e misericórdia de Deus, Ele fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, amém? Então você que tem Bíblia, abra aí comigo no livro de Filipenses, no Novo Testamento, Filipenses no capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, vamos ler o versículo 3 e o 4. Filipenses, lá no finalzinho da Bíblia, Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Quem achou diz bem forte, eu amo a Bíblia. Quem não achou diz eu também. Aleluia! Glória a Deus! Filipenses é o meu livro favorito na Bíblia, ao lado do Evangelho de Lucas. É um livro que eu acho que a gente deveria ler toda semana. Livro cheio de ensinamentos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, digam humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado pelo privilégio que temos de ter a sua palavra, de maneira que nós possamos ler e compreender. Jesus, te pedimos que nesse momento o Senhor fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Jesus. Que a sua palavra seja como uma semente que vai cair nessa noite em terreno fértil, Jesus. Quanto a mim, Deus, eu não sou nada nem ninguém, eu sou apenas quase pó, mas eu te peço, por favor, usa a minha vida para falar com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém! Hoje nós vamos falar sobre um tema importante para todo mundo que deseja ter uma vida de encontro com Deus. Hoje é o quarto domingo do mês, de PNL, que significa encontro com Deus. Muitas vezes a gente pensa que encontro com Deus é um arrepio que eu sinto, é uma emoção gostosa que aquece o coração, mas na verdade encontro com Deus é uma vida diária com o Senhor, é um estilo de vida que eu tenho, que todos os dias eu estou me relacionando, eu estou me encontrando com o Senhor. Só que para ter essa vida de encontro, de relacionamento com o Senhor, nós precisamos melhorar. Quem precisa melhorar? Eu preciso melhorar demais. E se tem algo que nós precisamos é melhorar em Deus, melhorar segundo a palavra do Senhor para as nossas vidas. E por isso nessa noite Deus quer tratar comigo e com você sobre humildade. E nós precisamos entender verdadeiramente o que significa a humildade. Porque só depois que a gente entende biblicamente e espiritualmente o que significa a humildade, que a gente consegue viver ela à luz da palavra, amém? E assim a gente melhora um pouquinho mais no caminho da eternidade até que Jesus volte. Amém! Amém? Mas vamos lá. Se a gente vai falar de humildade, temos que entender o que é.
E eu gostaria de começar falando que humildade não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com posição social. Fulano é humilde. A gente fala quando a pessoa está passando por alguma dificuldade financeira, está com falta de alguma coisa em casa. Mas ele é humilde. Ou então uma pessoa que às vezes tem um emprego comum, um trabalho comum, uma posição social comum, e a gente fala, ele é humilde. Quando na verdade humildade não tem nada a ver com isso. Humildade não tem a ver com o tanto dinheiro que eu tenho, quanto dinheiro tem na minha conta bancária, ou com o meu cargo, se eu sou chefe, se eu sou empregado. Humildade tem nada a ver com essas coisas. Humildade tem a ver com a essência do nosso coração, amém? Amém. E a gente precisa também separar humildade de baixa autoestima. Tem gente que, mas eu sou tão feio, eu não sou bonito, eu tenho escassez de beleza na minha vida. Ou então, eu sou tão coitadinho, olha, minha vida sempre deu tudo errado. E às vezes a gente confunde, esquece que essas coisas são humildade. Fala da pessoa falar, eu não sou bonito. É a humildade dela. Aí tem um perigo de, às vezes, ou falsa modéstia, que ela está falando da boca para fora, às vezes ela olha no espelho e fala, você é bonito sim. Mas para as pessoas ela fala, não sou, coitado de mim, olha, não tenho beleza, não tenho dinheiro, não tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui. E pensa que isso é humildade. E às vezes a gente está com um problema de baixa autoestima em vez de ter humildade, né? E o Senhor não quer que os seus filhos tenham um problema de baixa autoestima. Você é filho, você é amado. Amém? Fala assim, eu sou dono, Senhor. Sou bom, Senhor. Se eu tiver no meu pai, eu vou ser bom igual ao meu pai. Amém? Aleluia. Ser humilde não tem a ver com eu ficar me fazendo, com eu ficar com conversas para parecer humilde. Eu me lembro que no começo do meu ministério, quando eu comecei a aprender a tocar teclado, aí foram assim, alguns anos de bastante dificuldade. Eu pensava que eu tocava bem, com 2 meses eu pensava que eu era tecladista. E aí eu ia para os ensaios do série de louvor, e tinha um irmão lá que estava 17 anos no série de louvor, 30 anos no série de louvor, e eu chegava lá, não, mas é assim que faz não. De jeito aqui. Aí obviamente eu estava errado, né? Eles me corrigiam, eu chorava. Mas eu fui amadurecendo. E pensando que estava amadurecendo, e conforme eu estou me capacitando, me dando graça, e eu comecei a melhorar na técnica desses instrumentos, eu fui convidado para tocar em algumas igrejas, em alguns retiros de jovens. E aí era legal, porque quando acabava o louvor, alguma coisa assim, aí sempre tinha algum jovem, algum pastor, eita Luquinha, você está tocando muito, hein Luquinha? E aí eu pensando que era humilde, que isso, estou aprendendo. Não, eu não estou muito não, estou aprendendo. Porque eu não queria ser uma pessoa arrogante, eu não queria ser uma pessoa desumilde. Não, estou aprendendo. Mas conforme eu fui amadurecendo mais, eu percebi que não era isso que eu tinha que falar. Não, eu estou aprendendo. Não, que isso, imagina. Bom é Deus. Não, eu tinha que agradecer a pessoa, porque sinal de educação, ela me fez um elogio. O que você faz quando ele fala? Você está bonito hoje? Obrigado. Você tocou bonito hoje. O que você fala? Obrigado. Você não fica, não, Deus me capacitou, Deus me deu graça para fazer aquilo que eu estava fazendo aqui, pelo qual eu fui elogiado. Quando eu agradeço o Senhor, eu não estou sendo desumilde, eu estou sendo educado. Quando eu digo obrigado. E às vezes a gente fica pensando que é humilde por falar, não, ô irmão, você está muito bonito hoje. Não, que isso, não, imagina. É que são seus olhos. Lógico que tem algumas vezes que são brincadeiras, mas muitas vezes a gente não tem conseguido absorver elogios, absorver coisas, porque a gente pensa que isso é sinal de humildade, quando não é. Amém? E hoje nós vamos descobrir no Senhor o que é a humildade, o que é a verdadeira humildade. E humildade não tem a ver também com vitimismo. Tadinho de mim. Mas humildade tem a ver com uma capacidade que temos de pensar mais no outro do que em mim. Isso é humildade. A minha capacidade de colocar o outro à minha frente. De colocar o outro, a necessidade do outro à frente da minha necessidade. Isso é humildade genuína. Tem uns parentes nossos de Paranavaí. E Paraná está mais longe do Paraguai, porque a gente está pertinho, né? Vira e mexe, a galera que está mais importante para o Paraguai. Mas tem alguns parentes nossos que
Paranavaí, quando eles vêm para adorar, para visitar os parentes, eles dão um encontro por ano para fazer umas compras. E uma prima minha de lá, ela falou que quando ela fala que ela vai vir para o Paraguai, várias amigas, ela se traz isso para mim, traz aquilo para mim, traz um iPhone, um perfume, um relógio, não sei o quê, pouquinho para mim, e faz uma lista de coisas. E essa minha prima que é uma adolescente, né, minha irmã, ela passa essa lista para a mãe dela. E aí a mãe dela fica com a lista das coisas que as amigas pediu. E aí teve uma vez que eles foram para o Paraguai e a minha tia, né, ficou meio período só em função da lista dos outros. E aí tinha que parar em algum lugar para pegar o perfume de não sei quem, parar em algum lugar para pegar o relógio de não sei quem, enfim. Ficou meio período em função. Aí a minha prima falou assim para mim: ô mãe, mas peraí, você tem que parar, não vai comprar nada para você, vai ficar só em função dos outros? Primeiro vê as coisas, depois vê as coisas dos outros. E quando eu estava pensando sobre essa mensagem de hoje, humildade é exatamente isso. Eu saio daqui para ir para um lugar, em vez de me preocupar primeiro com as minhas coisas, com o que eu tenho que comprar, com o que eu tenho que fazer, eu pego uma lista de coisas de outras pessoas e me preocupo com elas primeiro do que com as minhas próprias coisas. Isso é humildade. Sabe, Jesus, ele veio para a terra com uma lista. E nessa lista tinha o nome de todo mundo. Tinha o seu nome, tinha o meu nome, tinha o nome da Érica, da Bia, da pastora Ramona, mas nessa lista não tinha o nome dele. Então ele veio para cá com toda a humildade do seu coração para resolver os problemas dessa lista, para resolver as coisas dessa lista. Isso prova que Jesus tinha a verdadeira humildade genuína. Não é uma humildade de palavras, mas uma humildade de atitude, que colocava o outro em primeiro lugar. A partir do momento que a gente entende que a humildade é colocar o outro na frente, a gente lê esse texto, que é Paulo falando, ensinando aos filipenses: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. É fácil fazer isso aí? É fácil considerar o outro, olhar para o outro e falar: não, você é superior a mim. O ser humano nasceu com uma pecinha dentro dele, em algum lugar, chamada ego. E muitas vezes esse ego quer falar mais alto, porque capaz que aquela pessoa é melhor que eu. É óbvio que eu sou melhor que ela. É óbvio que eu faço isso melhor. É óbvio que a minha necessidade é maior. Mas o que Deus espera de nós é que a gente coloque o outro na frente e cuide, cada um, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Presta atenção. Eu acho bonito nesse texto porque ele não está falando assim: não é para ninguém cuidar dos próprios interesses, é para cuidar do interesse só dos outros. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está falando: não cuide apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Enquanto você está preocupado com a sua vida, você também tem que estar preocupado com a vida do seu irmão. Isso eu não estou falando para você preocupar no sentido de ficar cuidando da vida dos outros, não. Tá? É preocupado no sentido de: meu irmão está precisando de alguma coisa, meu irmão está precisando de ajuda, está precisando de um amigo. Amém? E quando a gente começa a entender isso, a gente traz para a nossa vida. Quando a gente começa a entender e praticar a humildade, colocar o outro na frente, colocar o outro em primeiro, a gente traz para a nossa vida uma série de benefícios, uma série de bênçãos. Fala assim: a humildade, mais forte, a humildade atrai a bênção de Deus. Eu não sei você, mas eu quero ser abençoado. Eu quero ser abençoado pelo Senhor. Eu quero que a minha vida seja abençoada, que a minha família, que a minha casa seja abençoada. E para isso, eu preciso cultivar a humildade. Cultivar a humildade no Senhor. Jesus é a nossa maior referência de humildade. A maior e melhor referência de humildade. Se tem alguém que nós podemos aprender sobre humildade, é com Jesus. Aleluia. E aqui nos versículos a seguir de Filipenses, no capítulo 2, eu quero extrair com você alguns ensinamentos que nós podemos ter sobre humildade com Jesus. O versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha só, Paulo está falando aqui, ele
ele introduziu falando sobre humildade, agora ele está fazendo parênteses. Seja a atitude de você, igreja evangélica quadrangular, hoje, no dia 25 de setembro de 2022, a mesma de Cristo Jesus. Amém? Amém. Qual é a atitude? E aí Paulo começa a falar no versículo 6, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Nessa noite nós vamos falar sobre as características dos humildes de verdade. Características de quem é humilde para valer. Quem é humilde para valer é desapegado. Fala, desapegar. Pessoas humildes, elas são desapegadas, elas não têm apego em bens materiais, em coisas, em dinheiros, em cargos. Não tem como ter uma humildade genuína se eu tiver apego em cargo. Porque se eu tiver um apego em cargo e eu sou líder do louvor, eu não vou ter humildade para quando eu deixar de ser líder do louvor, ser liderado pelo Vitor. Se eu tiver apego em dinheiro, em bens materiais, eu não vou querer dar uma carona para o meu irmão, que às vezes não tem um carro no dia de chuva, porque eu estou apegado demais, meu pai vai sujar o meu carro de barro. Ai, o irmão vai pisar tudo no tapete do meu carro, vai sujar tudo. Falta de humildade. Lembrando que humildade é colocar o outro na frente, certo? O irmão que não tem carro, o irmão que está no barro, o irmão que precisa de uma carona sua. Se você não colocar ele na frente, isso demonstra que você não tem humildade. Você está preocupado com você mesmo, para sujar o seu carro. E Jesus, ele é a prova de que ele não era apegado. Por isso ele era humilde. Pense comigo. Jesus estava lá desde a criação do mundo, olhando de cima as preservadas de Adão e Eva. Depois ele olhou lá de cima, viu o dilúvio. Ele viu Abraão, Isaac, Jacó, a descendência. Ele viu José governar o Egito, tudo lá de cima. E Jesus é filho do rei, amém? Ele é filho de Deus, então ele é alguém da monarquia celestial. Alguém que é servido, provavelmente, pelos anjos, enfim. Provavelmente lá no céu, já que ele é da monarquia celestial, ele tem roupas finas, uma coroa de príncipe, tudo do bom e do melhor, uma mordomia danada. Mas de repente ele fala assim: eu não estou apegado nessas coisas. Eu não estou apegado na minha roupa celestial, eu não estou apegado nos anjos que me servem, eu não estou apegado no meu papai que fica aqui do meu lado, eu não estou apegado nessas coisas. Se tem uma missão para ser feita, se tem uma missão para mim, eu me desapego de qualquer outra coisa para cumprir a missão que o meu pai me deu. Pessoas que são humildes de verdade, elas desapegam. E nessa noite Deus quer te desapegar do dinheiro, Deus quer te desapegar das coisas, dos cargos. Que você não precise de nenhum cargo para servir o Senhor. Que você não precise de nenhuma posição diferente para adorar o Senhor, mas com toda a humildade. Com toda a humildade do seu coração, você possa estar disposto a servir, amém? Amém. Amém? Amém. Nosso Jesus, mesmo sendo Deus, não se apegou na sua posição, mas se fez homem, se humilhou e foi humilhado por causa de mim e de você. Isso é humildade. Humildade, eu coloco o outro tão na minha frente que eu estou disposto a me humilhar e ser humilhado por causa do outro. Eu estou disposto a sujar o meu carro. Eu estou disposto a me sujeitar a uma liderança. Eu estou disposto a ser trocado da minha posição. Hoje eu sou líder, amanhã eu não sou mais não. Eu só fico no desenvolvedor se eu for líder. Se eu não for líder, não. Aí não. Falta de humildade. Falta de humildade. Aqui a gente tem na igreja a irmã Isilda, que era líder de diaconato no ano passado, né? E ela saiu da liderança do diaconato nesse ano.
mas eu fico muito feliz quando eu vejo a maioria dos meus corredores trabalhando aí, porque ela não precisa de uma posição de liderança para servir o Senhor. Eu e você não precisamos de uma posição de liderança, de um microfone na mão, de um cargo para servir o Senhor. A gente pode fazer tudo isso sem essas coisas, porque isso vai revelar a humildade do nosso coração. Outra característica dos humildes é que eles são vazios de ego. Diga, vazios. Vazio. Esse texto ali, no versículo 7, fala que Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se esvaziou de quem ele era. O rei, filho do rei, o monarca, o coroado, o bonitão. Ele se esvaziou de tudo isso para se tornar homem e nascer numa manjedoura, ser carpinteiro boa parte da sua vida, até finalizar o seu ministério crucificado numa cruz, escorraçado, cuspido, humilhado, se esvaziar por inteiro. E aqui a gente tem que aprender que para ser humilde, uma característica dos humildes é que eles não ficam inflando o próprio ego, não ficam se inflando assim, não, mas eu tenho esse estudo, mas eu tenho uma faculdade, um curso superior, eu fiz um curso teológico, eu tenho muitas posses. Pessoas que têm a característica de humildade, elas se esvaziam, não importa mais o que ela tem, a posição que ela ocupa, tudo isso não faz nenhuma diferença. Esvaziar a si mesmo, esvaziar do ego, do orgulho, do conhecimento, da experiência. Sabe por que a gente precisa se esvaziar para ser humilde verdadeiramente? Porque a nossa vida, conforme a gente vai crescendo, a gente vai vivenciando um monte de experiência, vamos absorvendo um monte de conhecimento. E aí sabe o que acontece? Chega um determinado momento da nossa vida que a gente pensa que a gente tem conhecimento bastante sobre um determinado assunto, quando na verdade o mundo não para de mudar, não para de evoluir. Porque às vezes alguém já teve um chefe que ele era chefe desde 1980, e aí ele aprendeu a fazer um negócio daquele jeito, entendeu? Ele aprendeu que faz daquele jeito. E aí vem uma pessoa mais nova, com uma percepção um pouquinho diferente, fala, cara, eu acho que é mais fácil se fizer desse outro jeito aqui. A pessoa que não é humilde não acaba. Não acaba porque não está vazio. Está sempre cheio de alcance, cheio de ego, cheio de experiência, cheio de conhecimento. Que não está vazio o suficiente para que tenha espaço para entrar ar novo. É como um pneu. Se você encher um pneu o máximo que der dele, e você for querer encher mais um pouco, o que acontece? Estoura. E é isso que acontece com pessoas que estão sempre se enchendo e nunca calibrando ali, ficando dando uma esvaziada em uma coisa, uma esvaziada em outra. Aí na hora que vai entrar um conhecimento novo, na hora que vai entrar uma palavra nova, na hora que Deus quer ministrar algo novo no seu coração, você não aguenta, porque daí Deus vai colocar um negócio novo, mas você está todo cheio já. Aí você explode. Não aguenta a pressão. Mas em nome de Jesus nós vamos aguentar a pressão, amém? Amém. Nós vamos se esvaziar para ter espaço para entrar o novo de Deus. Amém? Só vai entrar o novo de Deus na minha e na sua vida se nós formos humildes o suficiente para nos esvaziarmos daquilo que não é de Deus. Não vai entrar vinho novo em óleo velho. Amém? A gente precisa aprender com Jesus, que abriu mão de qualquer tipo de vaidade que pudesse existir nele. Não que eu acho que em Jesus existia algum tipo de vaidade, mas se caso existisse, ele abriu mão completamente. E outra característica dos humildes, genuinamente, é que eles são, como eu falei, vazios de ego e cheios de obediência. Diga, obediência. Obediência. É característica de quem é humilde, cara. Pessoa que não é humilde é desobediente.
Mano, você pode servir hoje lá na igreja? Não vai dar não, hein? Hoje eu não posso não, hoje eu não quero não. Sabe, características de pessoas que ainda precisam amadurecer em humildade do Senhor. Eu acho top, porque ele vai dizer assim, ó, versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Jesus ele não morreu porque ele quis, mas ele morreu porque ele era obediente. Lucas, o que você está falando? Está falando heresia aí? Não, se estivesse falando heresia é o seguinte: Jesus ali nos seus últimos minutos, nos seus últimos suspiros de vida, ele vai fazer uma oração ao Pai. Ele fala assim: Deus, se for possível você me livrar dessa, eu não vou querer livrar dessa, mas contudo, que seja feita a sua vontade. Aqui não significa que ele estava concordando, que ele estava, não, estou doido para ser crucificado. Não, ele estava obedecendo. Pessoas humildes, elas obedecem apesar de não concordar, apesar de terem medo, apesar de não terem certeza, de terem dificuldades. Pessoas humildes, elas obedecem apesar de qualquer coisa. Vocês estão dispostos a serem obedientes apesar de qualquer coisa? Sabe, não é fácil, e a gente tem que pedir graça do Senhor, misericórdia, ajuda, fortalecimento do Pai. Porque é muito difícil obedecer sem concordar. Obedecer quando a gente concorda é mole. Não, fechou. Eu já queria fazer mesmo, juntou a fome com a vontade de comer. Agora, obedecer sem concordar é para crente. É para gente humilde. É para gente que coloca o outro à frente de si mesmo. E sendo cheio de obediência, Jesus, ele aceita se entregar numa cruz por mim e por você. E aí vem a parte boa. E eu só quero lembrar com você essas 3 características. Os humildes de verdade, eles são desapegados, eles são vazios de ego e eles são cheios de obediência. E quando a gente consegue absorver essas características para a nossa vida, de ser desapegado, de ser vazio de ego, de ser disposto a obedecer apesar dos pesares, aí vem a bênção de Deus, aí vem o favor de Deus. E olha o que está escrito no versículo 9. Na minha Bíblia está escrito assim: por isso, ou seja, por causa da humildade de Jesus, por causa da humildade de Jesus, o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória! Aleluia! São frutos da humildade a honra. A Bíblia diz, e a gente leu aqui o livro de Provérbios durante o projeto Minha Casa Cheia de Deus, e muitas vezes Salomão ele fala que a humildade precede a honra. A humildade vem antes da honra. Quem quer ser honrado aí? Quem quer ocupar um lugar de honra, uma posição de honra? Não precisa ser humilde, não, desse jeito. Pode levantar a mão. Amém? Eu quero ser honrado pelo Senhor. Glória a Deus. Jesus, eu estou disponível para ser honrado por Ti. Porém, só vai alcançar a honra quem alcançar a humildade. A humildade precede a honra. Eu gosto de pensar, eu penso sobre esse assunto. Eu estou no ponto A e eu quero ir para o ponto B, que é o lugar de honra. Só que daqui até lá tem um precipício, não tem como chegar. A humildade é a ponte que
me leva ao lugar de honra. Se tem algo que nós, como igreja do Senhor, precisamos fazer para alcançar esse lugar de honra, esse lugar onde nós seremos abençoados pelo Senhor, é construir essa ponte de humildade, varetinha por varetinha, até alcançarmos aquela posição. Mas a Bíblia diz também que o orgulho precede a ruína. E não sei se você sabe, com certeza, eu imagino que sim, mas o antônimo de humildade é orgulho. O inverso de humildade é orgulho. E nós precisamos deixar de ser uma igreja orgulhosa. Uma igreja que cultiva sementes de orgulho. Capaz que eu vou. Olha o naipe daquele líder lá. Olha o tipo do meu pai e da minha mãe. Pensa que sabe das coisas. A gente precisa deixar de cultivar essas sementes de orgulho, porque o orgulho precede a ruína. E enquanto a humildade constrói essa ponte que me leva à posição de honra, o orgulho vem destruindo com a ponte para que eu caia no abismo e pereça. Por isso Deus quer tratar no meio do seu coração sobre humildade, porque o pai não quer que os seus filhos pereçam, o pai não quer ver os seus filhos em ruína. A palavra do Senhor para você hoje é: eu não quero te ver em ruínas. Aleluia. Eu não quero te ver em pedaços, em entulhos. Mas eu quero para você uma posição de honra. E antes que você pense que a honra é somente na terra, deixa eu falar para você: a posição de honra que o Senhor tem para mim é de cordeiros com Cristo Jesus, usando a coroa juntamente com o Pai, sentado ao seu lado, no seu trono. É nessa posição de honra que o Senhor quer colocar a sua igreja. Mas só vai chegar lá, só vai ocupar essa posição aqueles que aprenderem a ser humildes, se desapegando, se esvaziando do ego e se enchendo de obediência. Glória a Deus. Aleluia. Para a gente concluir, eu gostaria de rapidamente, quem tiver com a Bíblia aí, abre ela comigo no livro de. A gente vai abrir vários livros agora, um atrás do outro. E o primeiro aí é Mateus capítulo 11. São vários textos que falam de humildade. Mateus capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Olha só, Jesus falando, e que eu quero te falar através desse texto, que a humildade, ela traz paz e descanso. Diga paz e descanso. Você quer deitar sua cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, você quer ter paz, dia após dia, quer ter descanso. Olha o que diz esse texto: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Lucas, peraí, mas o que isso aí tem a ver com humildade de trazer paz? Quando Jesus está falando: venham a mim e aprendam de mim, eu vou ensinar vocês a ter paz e descanso. Aí ele falou: venham a mim e aprendam a contar parábolas. Venham a mim e aprendam a pregar. Venham a mim e aprendam a fazer milagres e maravilhas. Venham a mim e aprendam a transformar a água em vinho. Não, venham a mim e aprendam de mim, que sou humilde. E aí vocês vão ter paz e descanso. Quer ter paz e descanso? Cultiva humildade, amém? Glória a Deus. Vamos lá. A humildade também constrói a ponte, mas o orgulho destrói a ponte. 3. A humildade atrai o perdão de Deus. Abre lá no Velho Testamento, 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo
7, 14. Vamos aprender sobre humildade rapidinho. 2 Crônicas 7, 14. Olha lá. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, fazer o quê? Se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado. O que Jesus vai fazer para quem se humilhar? Vai perdoar o pecado. Quem tem pecado para ser perdoado aí? Humildade atrai o perdão de Deus. Sabe por que pessoa que não é humilde não consegue atrair o perdão de Deus? Porque não reconhece o quanto é pecador. Uma pessoa orgulhosa não é capaz de reconhecer o quanto carece da graça de Deus. Uma pessoa orgulhosa não é capaz de reconhecer, não, eu sou falho, eu sou miserável, eu não mereço nada nem do inferno. Mas, quando eu me humilho, e só é capaz de se humilhar quem é humilde. Quem não é humilde não consegue se humilhar, meu irmão. A gente não consegue se humilhar diante de Deus se a gente não tiver humildade. E a humildade atrai o perdão de Deus e nós precisamos do perdão de Deus. Amém comigo, você vai ver que a humildade aumenta a alegria. Quem quer ter uma vida mais feliz aí? Aleluia. Quem quer ter uma vida alegre, sorriso no rosto? Abre então sobre comigo lá no livro do profeta Isaías. O maior profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 29. Sentindo falta da escola bíblica, né? Fala a verdade. Isaías 29, 19. Diz assim: mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor. Ou seja, não vai ser uma vez só não, mas é mais uma e mais outra. Ou tem outras versões que vão estar escritas: ainda mais os humildes se alegrarão no Senhor. Eu quero ser alegre. Eu quero que a alegria de Deus esteja brotada no meu coração. E para isso eu preciso cultivar a humildade. Abre lá comigo no livro de Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago. Tiago, capítulo 4, versículo 6. E aqui a gente vai ver que a humildade atrai a graça de Deus. Humildade, capítulo 4, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos... A quem que recebe graça aí? Os humildes de coração. Os humildes vão ser agraciados pelo Senhor. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e destituídos ou carecem da graça de Deus. E ela diz todos. Não diz alguns pecaram e alguns estão carecendo da graça de Deus. Todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Eu e você carecemos dessa graça. Como alcançar essa graça, Lucas? Com humildade de coração. E para a gente finalizar, eu quero que você abra a sua vida em Provérbios, capítulo 11, no versículo 2. Os humildes são sábios. Quem quer ter sabedoria aí? Amém. Eu quero ser sábio. Sábio para tomar decisões da minha família. Sábio para tomar decisões no meu emprego, no meu trabalho. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Isso aqui é forte, hein?
Deixe essa palavra descer no seu coração. E diz assim, Provérbios 11:2: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Com orgulho, meu irmão, é ladeira abaixo, é desgraça atrás de desgraça. Mas com humildade, com os humildes, está a sabedoria. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar. Obrigado, Deus. Glória. Pessoal, nós precisamos do entendimento de Deus, buscarmos a humildade do Senhor, a humildade dos céus. Amém, Jesus. E a humildade que nós precisamos buscar, ela é além do nosso próprio entendimento. Não é algo que eu amanhã vou levantar de manhã, vou colocar o pé no chão e vou falar assim, agora eu sou humilde. Porque em nenhum momento eu falei para você que humildade é fácil aqui. Eu falei que a gente precisa dela. Mas humildade é muito além do que de dizer após um elogio, não, imagina. Porque se fosse só isso, humildade estava todo mundo no céu. A gente estava com graça, com sabedoria, com alegria. Mas a humildade é um desafio. E você vai fazer uma oração pedindo para que o Senhor te fortaleça em 3 aspectos: te ajudando a desapegar das coisas, te ajudando a desapegar dos bens, das posições que você ocupa. Não seja apegado ao seu cargo na sua empresa. Entenda que foi Deus que te colocou lá, e se Ele quiser tirar você em qualquer momento, Ele tira, porque Ele é Deus. Não se apegue a nada que você tenha conquistado, porque o primeiro passo para a gente conseguir de fato, verdadeiramente caminhar para a humildade, eu preciso começar a desapegar das coisas. Se Jesus fosse apegado, coitadinho da gente. Se Jesus fosse apegado ao céu, se Jesus fosse apegado ao reino dos céus, eu e você estaríamos condenados. Mas por causa da humildade de Jesus, por causa da humildade do Pai, nós temos chance de vida, nós temos chance de sermos alegres, de sermos sábios, temos chance de vivermos uma vida eterna e abundante com o Senhor. Você vai pedir também para que o Senhor te ajude a você a se esvaziar. E o que é esvaziar? É tirar aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Se esvazie de tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na sua vida. Pode ser um vício, pode ser um comportamento, uma amizade, um relacionamento. Se esvazie para alcançar a humildade do Senhor. Se esvazie de todo o seu eu, de todo o seu ego, de todo o seu pseudo-conhecimento. E você vai pedir para o Senhor encher o seu coração de obediência, de disponibilidade de obedecer em todas as áreas da sua vida. Você vai ser mais obediente no seu trabalho, você vai ser mais obediente na igreja, dentro da sua casa, dentro da sua família. Senhor Jesus, alcance a sua igreja, alcance os seus filhos. Queremos a sua presença nesse lugar, nos fortalecendo, nos renovando, nos revigorando, Jesus. Por favor, Espírito Santo, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, nos esvaziar de quem nós somos. Nos encha de Ti, nos encha da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia, nos encha do seu amor, mas principalmente encha o nosso coração de disponibilidade em obedecer, Jesus.